Quando a União Soviética cai e a nova Rússia herda as empresas que até então eram estatais, ela também herdará o livre mercado. No livre mercado, as pessoas frequentemente desejam coisas diferentes e estranhas. E os russos vão descobrir muito rapidamente que no Ocidente, além de haver um grande fascínio pelos AK, também existe um grande mercado para as espingardas calibre 12 semiautomáticas. Olá a todos, eu como sempre sou Vlades para a história, atiro e sei socorrer o ato de atirar. E esta arma interessantíssima que mecanicamente nos lembra de longe um AK é a Vepr calibre 12, digo que nos lembra um AK. Nos comandos é um AK. Mas tecnicamente, por exemplo, a caixa da culatra é a do RPK, a versão, digamos, metralhadora leve, reforçada, com chapa mais grossa, e também introduz várias pequenas melhorias ao que é tipicamente o sistema do AK. Os carregadores que entram retos, como Deus manda, e, por exemplo, o fato de ter retenção do ferrolho aberto aqui também ajuda muito no manuseio. Depois, se você joga Tarkov, com certeza conhece essa arma, que é meio que um meme, um ícone de certos mundos. Além do fato de que armas desse tipo estão sendo cada vez mais usadas em guerras, simplesmente para combater drones. Não tem muita história para contar para vocês. Então vamos mover a câmera um pouco para mostrar de perto, depois obviamente vamos testar. Então vamos dar uma olhada de perto nisso aqui. Vepr calibre 12. Vamos começar, como sempre, pelas inscrições da arma. Então Molot, o fabricante, Vepr 12. O modelo também nos informa aqui o calibre. Então com a câmara Magnum 12x12 x76 e feito na União Soviética. Porque eles claramente fingem. Que droga! Eu sou polonês e não posso dizer certas coisas. Wiaski e Polani. Aqui no local de produção também temos os produtos, os carimbos necessários para vender legalmente a arma e o número de série da própria arma. Os controles que encontramos nesta arma são os clássicos do AK. Temos, obviamente, o gatilho não preciso explicar para que serve. O liberador do carregador. Aqui está uma das primeiras diferenças que encontramos em relação aos AK. O carregador sai reto. Como podem ver, não é um sistema de basculamento comum. Nos AK, este aqui funciona melhor. Isso aqui talvez um pouco mais complicado do ponto de vista mecânico e precisa dessa extensão, que normalmente não está presente nos AK, mas francamente eu prefiro esse sistema do outro lado. Além disso, além da alavanca de manejo, também temos a alavanca de segurança, que quando acionada, obviamente nos permite travar e colocar a arma em segurança. Outros controles que podemos considerar como tais são aqueles relacionados à coronha dobrável. Esta arma tem uma coronha dobrável. Soltando esta alavanca, eu posso dobrá-la para maior compacidade, talvez durante o transporte. Aliás, a trava de segurança é replicada deste lado, um dos problemas, entre aspas. Não é um problema real, e sim uma questão filosófica sobre como lidamos com a arma de fogo. Uma das coisas nos AK é que os AK foram pensados à maneira soviética de segurar a arma e operá-la com a mão direita. Por isso, eu tiro a mão da empunhadura, solto a mão que está no gatilho para operar. A trava de segurança, a alavanca do ferrolho, o liberador do carregador, e muitas pessoas acabam se encontrando, principalmente no Ocidente, onde se faz o contrário, onde se tende a ensinar a sempre manter a empunhadura tanto nas armas longas quanto nas armas curtas, e operar o restante com a mão esquerda. Repito, existem vantagens e desvantagens em ambos os sistemas, mas em geral no Ocidente. De forma simples, eu também, quando dou aulas de tiro no clube de tiro de Legnano, ensino a segurar a arma com a mão forte e a manuseá-la com a mão fraca, neste caso para a maioria das pessoas normais. A mão esquerda, a mão fraca. Por exemplo, às vezes vocês me veem operando o AK com a mão esquerda. E bem, já que esta é uma arma pensada principalmente para o Ocidente, não foram só os russos que inventaram isso, mas muitos AKs ocidentais, entre aspas. Eles têm comandos adaptados para esse tipo de manipulação, então eu posso acionar a trava de segurança manipulando essa alavanca com a mão forte, sem soltar, portanto, a mão direita da empunhadura. Uma pequena característica que encontramos, por exemplo, também nos Tantal, nos barrel poloneses. Essa coisa. Não são os primeiros, mas a justificativa para ter esse comando é essa. Aqui, uma escolha diferente justamente na manipulação da própria arma. Só para fechar o capítulo. Pensem no Galil,
que tem uma alavanca de manejo que pode ser de fato agarrada quase por cima da arma justamente para ser acionada com a mão esquerda. Aqui o proprietário, no trilho Picatinny presente aqui na arma, instalou um Red Dot. A arma claramente tem miras normais. E eu estou sempre dizendo AK, Kalashnikov, a caixa da culatra, muitas pequenas características mecânicas dessa arma, principalmente, não são estritamente do AK, mas sim do RPK. Vocês vão dizer, Vlad, mas é a mesma coisa, não tem diferença. Mas não, nos detalhes há uma grande diferença, já que foi o RPK pensado como uma metralhadora leve, ele tem características que o tornam, que o definem assim. Ele tem, por exemplo, uma caixa da culatra mais longo e definitivamente mais grosso. O do AK tem 1 milímetro de espessura, enquanto este aqui tem 1,5 milímetro. Na verdade, isso se acumula do ponto de vista do peso. Além disso, ele tem algumas melhorias, como por exemplo este trilho e esta tampa que na verdade pode girar para facilitar a abertura. Vou abrir para vocês para mostrar. Temos a mola que, aliás, tem esse botão normalmente ausente nos AKs, que impede, na verdade, que ela salte para fora. Podemos pressioná-la para dentro, dessa forma ela funciona. Ao abrir, como vocês podem ver, ela fica aqui firme e sólida. Isso ajuda muito, por exemplo, na montagem das ópticas. Um grande defeito da AK, como sempre digo, é aquele pedaço de chapa solto aqui, o que não é uma montagem sólida para as ópticas. Por isso, para montar as ópticas, ou se usa um trilho lateral bem sólido, mas que pesa demais, porque aí fica tudo com o suporte montado. O que eu devo fazer aqui? Ou eu tenho que colocar um trilho no lugar da alça de mira, o que não é exatamente ideal para a posição. Esse sistema não é perfeito, mas dá muita rigidez que falta nos AKs normais. Dessa forma, as ópticas podem ser montadas e você pode esperar que consigam manter a regulagem. Assim podemos remover a grande mola recuperadora, que aliás, repito, parece logo uma mola dupla do RPK, porque as molas do RPK são assim. Dessa forma podemos remover o ferrolho e o porta-ferrolho. Aqui também, como vocês podem ver, o pistão de gás é um pouco diferente do normal dos AK. E além disso, como vocês veem, pode ser desrosqueado e rosqueado, removendo aqui o pino para eventualmente ajustar e regular o curso dele. Vocês sabem muito bem que os calibres 12 têm uma grande variedade de munições que muitas vezes exigem um certo grau de adaptação. O ferrolho é bonito, maciço, também derivado daquele, então não há problema em operá-lo. Um pouco diferente dos AK, vejam, temos essa cabeça que gira e uma parte central que na verdade permanece fixa. E enquanto normalmente todo o ferrolho do AK gira, essa parte central permanece fixa, enquanto apenas o corpo do ferrolho gira para entrar em bateria. Então aqui também encontramos características claramente que nos ajudam a adaptar essa arma às necessidades do calibre 12, podemos recolocar o ferrolho. Na verdade, as grandes diferenças terminam aqui. É sempre interessante ver como essas armas são adaptadas para esse uso. Aqui está, já recolocamos. Agora vamos recolocar o porta-ferrolho, vamos recolocar nossa mola recuperadora com esse guia de mola. E essa é a chapinha que deve ir aqui em cima para proteger da sujeira e outras coisas, a mola e o porta-ferrolho. Assim podemos facilmente empurrar a mola para dentro novamente. Vamos ver se consigo aqui. Isso complica um pouco para mim. Pronto, tudo está encaixado e estamos prontos para disparar. Quero mostrar uma última coisa. Sobre os carregadores, eles têm capacidade para 8 tiros, são o máximo permitido. Não tivemos absolutamente nenhum problema de alimentação durante o teste de tiro. Sabe qual é a única crítica que posso fazer? Eles são um pouco difíceis e chatos de carregar. Talvez com um pouco de prática fique mais fácil. Fica um pouquinho melhor, mas vocês vão ver isso durante o teste. Vamos lá, aqui estamos para testar. Este Vepr em calibre 12 é pesadíssimo, só de olhar de longe já dá para perceber. Não, você espera um AK, um Kalashnikov, mas os AKs são relativamente leves. Enquanto este aqui, com o seu receptor de RPK, com o cano longo e pesado, é pesado. Você sente isso em tudo, o que se espera que seja muito agradável de usar, porque certamente armas tão pesadas são bastante estáveis quando funcionam. Vamos testar alguns disparos.
E podendo construir uma arma em um calibre do zero. Olhem como fica perfeitamente. Em Old Open, não é uma das coisas que certamente faz falta a AK. Então deixem-me recarregar e testar novamente, depois eu digo o que penso. O Old Open é certamente algo muito agradável, é assim que deve ser. Hahaha. Agora talvez vocês não saibam, não vejam, mas hoje eu também gravei um vídeo que vocês já viram, ou seja, o Winchester 1887. Depois da experiência traumática de usar aquela arma, esta aqui é surpreendentemente muito agradável. Tirando a ergonomia familiar da AK, é pesada pra caramba, por isso o recuo é bastante reduzido. Não sei o quanto esse dispositivo de boca ajuda nesse sentido, mas para mim pelo menos ajuda bastante. Dá para fazer disparos em rápida sucessão, sem grandes problemas. O Red Dot que está montado pelo proprietário neste momento me permite ver o alvo muito bem. Aliás, sabe de uma coisa? Deixa eu carregar umas balas slug, umas balas sólidas. E vamos tentar fazer alguns disparos um pouco mais precisos para ver se conseguimos acertar alguma coisa. Vou te dizer sinceramente que os carregadores não são muito fáceis de carregar. Talvez eu é que precise melhorar minha técnica, mas às vezes eu consigo. Tá cheio, tenho dificuldade para colocar as balas e encaixá-las direito, mas tirando isso, quanto à alimentação, funciona absolutamente muito bem. Agora, o alvo que temos está lá uns 20 metros, mas eu tento mirar, digamos, na cabeça, entre aspas, da silhueta. Carregador, ferrolho, não sei como está regulado, não sei se sabemos se mantivemos corretamente a regulagem. Espera um instante. Ou porque não trava. Isso é interessante, a trava parece não funcionar. Não, está armado, está armado. É interessante porque não trava. Depois damos uma olhada, tudo bem? De qualquer forma, vamos tentar. Tem o dobro. Está ótimo. Bem, não vi nada, não aconteceu nada. Bem, agora tem alguns buracos do teste anterior, mas eu diria que vai absolutamente reto. Não tinha entrado dentro. Bello. Não, não entra. Legal, agora entrou, legal. É bem pesado, dá pra sentir mesmo. Eu sou canhoto, então podem chamar a Inquisição. Confortável, ajuda bastante. Vai, carrega e atira, vamos ver. Então, aqui também o Emanuel, ele também se sacrifica com as Magnum, eu acostumei ele. Isso é diferente de uma AK, vai reto como as dos AR, muito melhor, tem hold open, muito melhor, muito melhor. E agora, quem tiver que entender, entenda. Vamos limpar a fábrica. Vamos lá então. Primeiro, impressões. Por mais que seja muito pesado, e é realmente pesado, o Magnum, aquela espingarda que vocês vão ver, cicla muito melhor e tem menos recuo. Então o Orlani está apaixonado pela Beretta 1301 que vai aparecer no canal. Fiquem tranquilos e vocês vão ver por que não há discussão sobre qual é a melhor semiautomática. Estou aqui com o bom Mattel, mas conte sobre esse, pois também não é nada ruim. Não, então, não é nada ruim, é bem pesado, o que é uma coisa boa. É legal. Desse ponto de vista, porque bate forte. Controles clássicos do AK. O AK é facilmente reconhecível ao atirar, principalmente pelo recuo e pelo exemplo do gatilho. Sim, um gatilho fantástico.
A parte principal projetada, digamos o Browning, mesmo que muitos não saibam. Gosto muito do gatilho do AK, então me dou bem com ele. E além disso, ele tem melhorias porque o carregador entra da maneira correta, você tem um ou dois. Muito inteligente isso. O Hold Open, realmente uma baita comodidade. Lindo o Hold Open. Então, como um AK funciona melhor? Sim, vou te dizer, para ser uma espingarda de cano liso. O ponto da espingarda de cano liso. Para controlar o recuo, use a técnica push-pull. Puxe para trás com a mão forte e empurre para frente com a mão de apoio. E dessa forma você consegue controlar muito bem o recuo. Sim, ajuda muito. Não sei se o AK é adequado para essa técnica em formato e ergonomia, pois normalmente gostaria de fazer uma pegada assim. Mas é muito largo. Com qualquer espingarda de cano liso, faça assim. Com o Zig Lamp ajuda um pouco menos, mas ainda assim se comporta bem. No entanto, eu gosto. Muito pesado, indestrutível. Provavelmente feito na União Soviética. É isso que me mostram quando perguntam sim. Feito na Rússia. Bonito, 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 bonito. Eu gosto. Eu gosto. Senhor, perdoe-me porque estou prestes a carregar uns cartuchos Magnum de 52 gramas e vamos ver se eu sobrevivo a esses 5 tiros. Digamos que meus dentes estão bem... Atirar com um calibre 12 Magnum é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, mas você vai aprender rapidamente que não é uma experiência que você quer ter todo dia, porque na verdade é bem administrável. De qualquer forma, o peso da arma. E o fato de ter essa bela almofada aqui para o seu rosto ajuda, eu garanto, ajuda muito. Desse ponto de vista, o que dizer, este Vepr calibre 12 se mostra uma espingarda muito interessante. Infelizmente, agora não há muitos deles em circulação por razões óbvias. Mas com certeza, se alguém procura um calibre 12 semiautomático que tenha um carregador removível, é certamente uma escolha inteligente. A mecânica simples e bem conhecida do AK também permite, por exemplo, uma manutenção claramente mais fácil, especialmente se você conhece o sistema. Existem muitas opções neste momento no mercado de excelentes espingardas que funcionam bem e com certeza este Vepr pode ser uma opção interessante. Obrigado por assistirem ao vídeo. Lembrem-se, vocês tornam isso possível, como hoje, com o proprietário desta arma, que a trouxe ao Campo Sur, na província de Pavia, para testá-la. Sem voluntários como vocês, este meu canal seria impossível, então se vocês têm armas interessantes, escrevam para mim. Se quiserem apoiar meu canal, considerem deixar um like, um comentário e eventualmente virar membro. Fazemos ótimas iniciativas para os assinantes, como por exemplo o recente dia que passamos com pólvora negra com Pedersoli. Se vocês me apoiarem, talvez possamos nos encontrar em algum desses eventos. Por hoje é só da minha parte e nós, como sempre, nos vemos na próxima.